Ni hao, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar do Tai Chi Tu, ou Tai Chi Tu, que é o símbolo do Tai Chi. Então, ele é muito famoso, né, esse símbolo. Alguns chamam ele de símbolo do Tao. Não é que esteja errado, mas a nomenclatura correta dele é o símbolo do Tai Chi. Existe uma correlação direta entre o Tai Chi e o Tao, porém são conceitos diferentes, né, que se mesclam. O Tai Chi, relembrando, basicamente, ele é um princípio filosófico, cósmico, da cumeira suprema que desdobra-se em duas polaridades, ou seja, Yin e Yang. Cumeira suprema é como se fosse um pilar de sustentação, né, dessas duas polaridades. A analogia que os chineses usam é o telhadinho chinês, que tem uma viga mestra no centro e dois lados do telhado, né, que se formam a partir dessa viga mestra. Então o universo, né, ele é formado de duas polaridades, né, de aspectos Yin e aspectos Yang, e que se integram e se mesclam, né, através de um ponto central, um eixo central, né, um eixo de harmonia, que pode se chamar caminho do meio ou caminho da harmonia. Bem, vamos analisar alguns aspectos deste símbolo. Então, nós vemos que ele tem, primeiramente, uma parte branca e outra parte preta. E aí já começa um dos principais aspectos desse símbolo, uma das principais mensagens que ele quer transmitir. Lembrando que um símbolo, ele é objetivo a transmitir uma mensagem, ele tem uma codificação de uma informação dentro de uma imagem. Então a ideia aqui é a gente desdobrar essa imagem e entender as diversas mensagens, os textos e as falas que esse símbolo realiza, né, através da sua imagem. Então a gente está interpretando esse símbolo. Então, o branco, vamos entender que a cor branca, ela é uma cor de reflexão dos raios de luz. Então, ou seja, se você viu a cor branca é porque a luz bateu naquela parede ou naquele lugar branco, refletiu todas as cores, né? Que o branco é formado da soma de todas as cores, e teus olhos absorveram essa informação e processaram como a cor branca. E aí a gente vai entender que a cor branca é uma cor que ela é visível, ela aparece, né? Ela é luz visível. Você está vendo, né, o espectro eletromagnético daquela onda. Em contraponto, o preto é ao contrário, ele é ausência, porque a cor preta ela é a absorção da luz. Ou você está vendo um ambiente totalmente escuro que não possui nenhuma fonte de luz, ou você está vendo um objeto preto que, mesmo que esteja claro ao redor, a luz que está chegando naquele objeto, ela não está refletindo. Então ela está sendo absorvida. Por isso você não enxerga a cor daquele objeto preto, né? Então o preto seria, em tese, a ausência de cores, né? A ausência de percepção de cores. Porque as cores ou não estão presentes ou foram absorvidas, né, por aquele objeto. Então, primeira diferença crucial. Branco, visível, né, aquilo que se manifesta. Preto, aquilo que é invisível no sentido de luz, né, não é uma luz visível, e é algo que não se manifesta, que se recolhe, então ele absorve. Aquilo que é preto absorve a luz, aquilo que é branco reflete a luz. A partir disso a gente vai entender o que é Yin e Yang, no sentido mais essencial. Há muita confusão nesse termo, né? Sobre o que é Yin, o que é Yang. E para simplificar, eu percebi que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de Yin e Yang é qual que é a direção do movimento de cada um. Então, quando você for pensar em Yang, pensa de dentro para fora, algo que se manifesta, algo que sai, que vai, se mostra. Como a cor branca que eu falei, está se mostrando. Então, esse é um aspecto principal do Yang.
Tanto que o ideograma que representa Yang para os chineses, ele tem o símbolo do sol. Então, o sol é algo que se manifesta, que emite luz, né, que é visível, você enxerga, inclusive até te ofusca, né? Ofusca seus olhos de tão visível que ele é. Tá? Em contrapartida, o Yin, ele é o oposto do Yang no sentido de que ele é absorção. Ou ele é ausência ou ele é absorção. Então ele não tem essa manifestação. Ele é de fora para dentro. Então é como se fosse Yang de dentro para fora, se mostrando, se manifestando, e o Yin de fora para dentro, absorvendo, recolhendo, se escondendo ou desaparecendo, né? Outro movimento, tá? Então, movimento de expansão, movimento de recolhimento. E aí, e o Yin tem como símbolo, né, ideograma, né, do ideograma Yin para os chineses, a lua. Claro que a lua tem as fases, né, e ela tem a fase Yang dela, que é a lua cheia, né? Mas, lembrando que o essencial desse símbolo da lua é que a lua não tem luz própria. Ou seja, ela depende da luz de outra fonte para se manifestar ou não se manifestar, né? Porque ela tem a fase nova, né? Então, criativo, aquilo que emana, aquilo que se mostra, tá? É Yang. Aquilo que não se mostra, aquilo que é oculto, aquilo que se recolhe, é Yin, tá? A partir disso, a gente vai agora entender outros conceitos do símbolo do Tai Chi. O Tai Chi, ele é redondo, ele não é quadrado, ele não é triângulo, ele não é nenhuma outra forma geométrica, ele é redondo, ele é circular. Por quê? Por que ele não é outra forma? Porque o redondo, ele preserva a energia. Por isso que a roda de um carro é redonda, né? Não existem rodas quadradas ou triangulares, porque a melhor forma de fazer com que a energia que o carro gera seja preservada e se transforme em movimento, né, é pela roda. Então a roda, ela tem um movimento de inércia, né? Ela tem uma capacidade de inércia, né, de preservar um movimento. Então a economia de energia. Quando a gente fala de Tai Chi, a gente fala de economia de energia física, emocional, mental, porque a prática do Tai Chi é uma prática que preza pela longevidade. Então, se você é um praticante de Tai Chi, você vai ter o benefício de preservar o seu corpo, de aprender a fazer movimentos que não agridam as articulações, não agridam as estruturas físicas do teu corpo, e isso vai te dar longevidade, ou seja, você vai ficar cada vez mais circular, redondo, não no sentido de obeso, tá, por favor, mas redondo no sentido de que teus movimentos, tua fluidez, ela vai se tornar cada vez mais econômica energeticamente para o teu corpo. Você pode fazer um movimento simples, tipo uma rasteira, por exemplo, nas artes marciais. Uma rasteira pode ser feita com um gasto energético absurdo se você tiver que descer, fazer força e fazer o movimento errado. É muito desgastante para o corpo. Agora, se você já tem toda a técnica, já sabe fazer ela com perfeição, com maestria, você vai fazer ela praticamente sem gastar energia. Então, quanto mais você treina algo, mais você consegue fazer aquilo sem desperdício energético, tá? As primeiras vezes que você aprende algo e começa a fazer, é muito mais difícil e desafiador, concordam? E depois de um tempo de treino, você parece que faz de olho fechado aquilo, né? E parece que você nem sente, né? Quando você treina bastante. Então é isso, você, pelo treinamento, você chegar num nível de circularidade, onde você consiga preservar a energia, tá? Então, o símbolo redondo representa isso, tá? Representa essa perfeição do redondo, né? Tipo, de fluidez mesmo, sabe? Agora, a gente vai ver que dentro do símbolo tem uma ondinha, né? Por que não é outro movimento? Porque não é uma linha reta, né? Por que é ondular, enfim. Essa ondulação representa justamente a alternância de Yin Yang. A alternância de Yin Yang não é uma linha reta. Vamos usar o exemplo do Sol, que é o mais fácil.
O Sol nasce, o Sol sobe até o topo do céu, meio-dia, o Sol desce, o Sol se põe, vem a noite, vem a madrugada. Depois da madrugada começa a alvorecer e vai surgir o Sol novamente. Percebam que o movimento que o Sol realiza e que o universo realiza, ele é um movimento ondular, porque ele vai aos poucos progredindo, chega num ápice e decai aos poucos até ir para o vale. Então é cume e vale. E ele fica nessa alternância, só que ele não é um choque. Imagine, se fosse uma linha reta, é como se quando amanhecesse o dia, tipo, o Sol ia brotar lá no céu ao meio-dia. Pá! Ia dar aquele choque, arder o olho de todo mundo. E aí depois, quando o Sol fosse se pôr, ele ia se pôr tipo direto pra madrugada, assim, pá, ia apagar tudo do nada. Não ia ter essa transição. Então por isso que é interessante esse formato de onda, para entender que o universo, o cosmos, as coisas, elas têm esse fluxo. E o objetivo de nós humanos é seguir isso, né? Essa ondulação, tá? É um adendo, né? Tudo que a gente está falando desse símbolo, o Tai Chi Chuan, como prática corporal, né? Chuan, punhos, trazer para o corpo, movimento. Tudo isso é para que a gente consiga imitar a natureza, porque a gente pressupõe que as coisas naturalmente são harmônicas e boas, né? Que o universo ele é sábio, né? Existe uma sabedoria, né, no universo, e você se sincronizar com a natureza, com o universo, e entender os princípios que regem a natureza e aplicá-los para a tua vida, em tese você vai ter longevidade, bem-estar, harmonia, felicidade, saúde, né? Então, nesse caso das ondas, por exemplo, uma pessoa harmônica é uma pessoa que tem um momento de despertar, um momento de ativar o corpo aos poucos, progressivamente. Ela tem o ápice de trabalho, de esforço no dia, e ela sabe o momento também de se recolher, né, e ir abaixando, né, a frequência dela, né, indo para o Yin, né, se recolhendo, e aí ela vai, se recolhe, né, descansa, e depois no outro dia ela vai ativando de novo. Você percebe? Então observe isso na sua vida. Será que você é uma pessoa ondular, harmônica, ou uma pessoa caótica? Pá, vai pra... ativa do nada, desativa e fica naquele ping-pong, sabe? O sol vai para meio-dia, vai para madrugada. Então faça uma auto-observação como que é teu ciclo de rotina, se ele é ondular ou não, tá? Isso é uma autoavaliação bem interessante de você fazer usando o símbolo, né, como esse oráculo de sabedoria, né? Então o formato circular tem esse propósito. E agora a gente vai analisar as bolinhas. Por que tem bolinhas, né? Tem uma bolinha preta no branco, tem uma bolinha branca no preto. Isso representa algo muito importante quando a gente fala de harmonia, quando a gente fala de universo e inclusive da vida, né? Como a vida existe. Existem doses de yin yang, só que no universo não existe e não deve haver yang puro e impuro, tipo 100% yang e 100% yin, porque seria uma desarmonia. E as bolinhas ali, elas representam justamente que um pouquinho de yin no yang e um pouquinho de yang no yin é necessário e é saudável, é importante para a preservação da harmonia. Em termos práticos, o que isso significa? Significa que você tem que evitar os extremos. Eu dei o exemplo do sol, né, de meio-dia. Imagine que agora virou tudo branco, né? Não existe mais yin, é tudo yang e aí só vai ter sol, só que o sol vai queimar tudo, vai dizimar toda a vida. Imagine um excesso de yang, 5.000 graus Celsius, sei lá, uma temperatura altíssima. Então, se tivesse um excesso de yang, a harmonia deixaria de existir, né? A vida não poderia acontecer. Então, existe uma dosagem. As bolinhas, elas representam essa dosagem que o universo dá. E nós, como humanos, nós temos que seguir e entender os nossos limites. Até que temperatura meu corpo permanece saudável. Tanto para mais quanto para menos, né? Então, para yang ou para yin. Então, nós temos um habitat harmônico, né? Então, existe uma temperatura ideal, agradável, né? Se tivesse torrando ou tivesse um frio congelante, a gente ia sofrer, né?
Então, assim, só da temperatura é um exemplo, mas para tudo, quanto você come, né? Se você come demais, vai te fazer mal, né? E se você não come nada, né, também vai fazer mal pro teu corpo. Então você vai percebendo que tudo na vida são dosagens e você tem que achar esse caminho da harmonia, esse caminho do meio, né? Que tem não, e aí que tá, não é uma linha reta, pessoal. Não quer dizer que você tem que viver numa corda bamba, tá? A questão você pode ter mais yin ou mais yang. Tem gente que come mais, tem gente que come menos. Tem pessoa que prefere mais calor, tem pessoa que prefere mais frio. Existem os biotipos, né, as escolhas, mas mesmo assim todas estão dentro de uma faixa de harmonia, tá? Uma zona de harmonia, tá? E existe um limite que vai sendo cada vez mais conhecido por nós e respeitado, né? E para descansar, por exemplo, né, se você não descansa, né, isso é um problema, né? Pessoa que não dorme, não descansa, ela vai ter problemas. E quem descansa demais e não faz nada, é sedentário, também vai ter problemas. Percebam que tudo na vida tem essa dosagem. E uma pessoa saudável, ela é aquela que entende os limites do corpo dela, do ser, né? E sabe os momentos certos de cada coisa. E o importante é saber o momento de ser yang, o momento de ser yin, né? E sem extremos. Então, em resumo, o que significam as bolinhas são evitar os extremos. Nem tanto yang, nem tanto yin. Tem um pouquinho de yin no yang, tem um pouquinho de yang no yin. Faça as coisas com moderação, né? Então esse símbolo é muito importante para a nossa sociedade, principalmente porque a nossa sociedade tem esse aspecto meio extremista, né? Ou trabalha, 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 ou não quer trabalhar, ou faz demais uma coisa ou não faz, ou come demais ou não come, ou é muito apegado ao lazer ou não tem lazer nenhum, sabe? Pessoas que são extremistas. E a gente tem que buscar, né, esse caminho da harmonia dentro de nós, na nossa vida, para que a nossa vida seja completa, né? Que a gente tenha yin e yang na nossa vida, né? Os dois em plenitude, né? Em harmonia, né? Sem esses excessos. Então, beleza, ó, pessoal, eu falei do círculo, eu falei da ondulação, falei do preto e do branco, falei das bolinhas, né? Então é isso, né? E aí, agora é o quinto, né? O mais importante, na verdade. A gente tá vendo essa roda parada, né? Então a gente tá vendo ela estática, porque é uma imagem, né? Mas você poderia ver movimento nela, só que não é um movimento tipo dela girando, assim, em si, mas sim de nós caminhando nessa bola, nessa esfera. Então, todos esses ciclos que eu falei, né, de sol, né, nascer e se pôr, nós, né, acordar e descansar, a gente pode nos ver dentro desse símbolo andando ao redor desse símbolo. Então você pode estar em qualquer um dessas bordinhas, em qualquer uma dessas bordas do círculo. Então digamos que você está lá na parte branca lá. Então quer dizer que você está mais ativo, que você está no momento mais de trabalho, de materialização, fazendo alguma coisa, né? Ou em contraponto, se você estiver numa parte mais escurinha, você está no momento mais cansadinho, assim, né? Se recolhendo, né? Aquela preguicinha, uma coisa mais yin, né? Relaxando, né? Tendo um momento de lazer, talvez. Então, você pode se situar dentro dessa esfera e você busque fluir em sentido horário, tá? Ó, esse símbolo que eu estou mostrando para você está em sentido horário. Não existe especificamente um sentido correto, porém o sentido que é mais usado, né, para representar é o sentido horário, tá? Mas pega e caminha em volta desse círculo em sentido horário, e aí você vai perceber o seguinte, né? O preto está acabando, começa um pontinho de branco e vai aumentando o branco, né? Até que chega a ter aquele monte de branco e uma bolinha preta. E aí quando você chega lá em cima, começa a surgir o pretinho de volta, né? E aí você vai entrando no yin. Então, sinta essa dança. Na verdade, o Tai Chi é dança, né? O Tai Chi é música, porque o Tai Chi é rítmico, ele é circular. Então, quando você for praticar Tai Chi Chuan, perceba nos movimentos essa roda girando. Na verdade, não é a roda que gira, é você que gira em volta dela, tá? Então, sinta que o movimento tem o movimento Yang, e depois vem o movimento Yin, e ele cresce, ele abaixa, e vem o Yang. E fique nessa dança, sabe? Continue dançando dentro do Tai Chi. Então esse é o quinto aspecto que eu queria falar. Eu acho que já é o suficiente, quase 20 minutos de áudio.
Por enquanto é isso, e qualquer dúvida que vocês tenham, porque esse símbolo dá pra navegar mais nele e explorar outros aspectos, vocês podem me perguntar, tá, em inbox, que daí a gente vai conversando. Beleza, pessoal? Obrigado por enquanto. Um abraço. Xexê.